Eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta agora em João capítulo 15 e depois nós vamos pular para 1 João, tá bom? Não sei se você sabe, mas João, esse que foi o discípulo mais próximo de Jesus, escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o Apocalipse, tá bom? Então João escreveu 5 livros do Novo Testamento. O Evangelho de João e o Apocalipse ele escreveu já velhinho, com 90 e tantos anos, na ilha de Patmos. Foram os últimos livros do Novo Testamento a serem escritos. João foi o último apóstolo a morrer. E ele também escreveu 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. E eu estava refletindo essa semana, aliás, eu tenho lido Juízes junto com vocês, a gente está lendo agora a história de Sansão, né? Uma história linda, mas eu gosto sempre de ler algo do Antigo Testamento e também algo do Novo Testamento, e em especial alguma coisa do Evangelho, sempre, todo dia. E eu estou lendo as epístolas que não são escritas por Paulo, né? Que ali do Novo Testamento, enfim, Tiago, e as 1ª, 2ª Pedro, e essa semana eu entrei em 1 João, e algo me chamou a atenção, porque é algo que a gente está tratando aqui nessas últimas reuniões, tá certo? E eu quero olhar isso junto com você. O tema de hoje, marcas de uma vida cristocêntrica, marcas de uma vida cristocêntrica. Essa palavra, talvez desconhecida para alguns aqui, já é autoexplicativa, né? Quando Cristo é o centro da nossa vida. E João 15, 4, traz a seguinte palavra na NVI, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Palavras de Jesus, eu vou ler, vou pedir para você repetir, por gentileza. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Bom, na semana passada, tanto de manhã quanto nas 2 reuniões, à tarde e à noite, eu falei bastante sobre essa vida de estar em Cristo, de viver em Cristo, de sair dessa zona da religiosidade, da superfície e de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E a gente viu como Paulo usa durante todos os seus escritos no Novo Testamento constantemente essa expressão. Por exemplo, um dos versículos mais conhecidos de Paulo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Romanos 8:1, Paulo escreveu: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Enfim, Paulo utiliza por dezenas de vezes essa expressão de alguém que está em Cristo, e o que isso produz, e o que isso gera na vida da pessoa. Agora, Paulo não foi o único que falou sobre isso. João também falou muito sobre estar nele, estar ligado a ele. E aqui nesse trecho de João 15, é aquele trecho onde ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Na verdade, são todas palavras de Jesus. E é curioso que você vai ver que por 11 vezes, em poucos versículos, aparece a palavra permanecer. Permanecer nele, permanecer na palavra, permanecer ligado. Se você permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Essa ligação com Cristo, ter Cristo de fato como o centro, a realidade da nossa vida. E relendo 1 João, alguns versos me saltaram ao coração nesses dias, e eu queria deixar com você pelo menos 3 deles como base para aquilo que eu quero trazer hoje pela manhã. E o primeiro deles está em 1 João 2. Vou pedir para você dar um salto agora, você voltar a sua Bíblia, Apocalipse, Judas, e daí são as epístolas de João, tá bom? 3ª, 2ª
1 João, se for vir de ré, tá bom? Igual o Michael Jackson, andando de... Ou o seu boneco, né? Descosta. Você vem lá, Apocalipse, Judas, e depois são as epístolas de João. 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim. Todos acharam ou não? Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Deve andar assim como ele andou. A primeira marca que eu quero deixar hoje é a seguinte: Jesus se torna o grande referencial. Jesus se torna o grande referencial. E, gente, e aqui está uma chave para que a gente possa viver uma vida plena. Porque Jesus Cristo não veio ao mundo e não morreu na cruz do Calvário simplesmente para nos livrar do inferno e fazer a gente frequentar a igreja uma vez por semana. O plano e o propósito de Deus para o homem, para a humanidade, é nos tornar semelhantes a Jesus. Seu propósito, você vai ver Paulo usar essa expressão, a estatura de varão perfeito. Jesus é o grande modelo, Jesus é o grande paradigma, ele é o exemplo a ser seguido. Gente, o que é um modelo? O que é uma referência? O que é um padrão? É aquilo que a gente olha e toma como norte para a gente. Então você pega, por exemplo, o padrão de beleza. Qual é? Cada hora é um padrão. Aí você olha normalmente as revistas, você olha as fotos, a moda e tal. Esse é o padrão de beleza estabelecido. O que é um jogador que é um modelo, um exemplo, um atleta que é um modelo, enfim, em diversas áreas da vida. Se você vai fazer uma roupa, minha família teve confecção um tempo, sabe do que eu estou falando. Você, antes de preparar o material, você tira o molde. O molde é o modelo, é o padrão. E João está falando exatamente isso aqui. Se você permanece nele, aqueles que estão nele, aqueles que estão ligados a ele, devem andar assim como ele andou. O grande pânico do Império Romano, que perseguiu os cristãos no primeiro século, é que depois da morte de Jesus e, enfim, a partida de Jesus para o Pai de volta, eles tiveram um problema, porque agora eles não tinham um só. Eles tinham milhares e milhares do que ficou conhecido como cristãos. Você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Agora, antes era um só, que ensinava, que falava, que realizava milagres, enfim, que amava. Agora não. Agora existiam milhares e milhares que falavam o que tinham ouvido dele, que amavam como tinham sido amados por ele, pregavam como ele pregava, curavam os enfermos, ressuscitavam os mortos, ou seja, estavam nos mesmos passos, andando como ele andou. Quando nós estamos ligados a Jesus, quando nós permanecemos nele, quando Cristo é o centro da nossa vida, ele se torna a nossa grande referência, o nosso grande modelo. Tem gente que fala assim: o meu maior exemplo é o meu pai, o meu maior exemplo de vida é a minha mãe, o meu maior exemplo de vida é um professor que eu tive, é um patrão que eu tive na minha adolescência que me ajudou. Eu entendo o que você está falando, mas olha, o nosso maior referencial como cristão precisa ser Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque todas essas pessoas podem ter virtudes, e certamente as têm, podem ter traços no caráter que a gente pode olhar e dizer: poxa, ele era tão trabalhador, ele era verdadeiro, ele era honesto, ele honrava a sua palavra, mas Paulo diz: todos pecaram. O exemplo perfeito, o exemplo maior, sempre será Jesus Cristo. Tem um livro muito antigo que o tema dele, a capa do livro, o título é: Em seus passos, o que faria Jesus?
em seus passos, é uma pergunta, o que faria Jesus? E eu acho que essa é uma pergunta que vai nos direcionar em cada atitude, decisão que a gente precisa tomar na vida. Quando alguém, de repente, é ríspido com você, te trata de uma forma errada, e você tem uma natureza já pronta para a vingança, pronta para bater o levou e tal, você deve se perguntar, em meus passos, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? O que ele faria? Eu acho que se a gente fizer essa pergunta 24 horas por dia, a gente vai resolver 100% dos nossos problemas, porque andar como ele andou é o projeto do Pai para a nossa vida. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios, é um texto conhecido de todos nós. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou o quê? Eu sou de Cristo. Como também eu sou de Cristo. O cristão deve amar como Cristo amava. O cristão deve perdoar como Cristo perdoava. O cristão deve ser comprometido como Cristo era comprometido. O cristão deve andar como ele andou. Faça de Jesus o seu maior referencial. Poxa, pastor, eu conversei com uma pessoa, um especialista em tal área, eu conversei com o meu coach, eu conversei com o meu mentor, eu conversei com o meu psicólogo, eu conversei com um amigo meu, conversei com o meu professor da faculdade, e ele me falou para fazer isso, ele me falou para fazer aquilo. Pô, legal, bacana. E você já perguntou para Jesus qual é a opinião dele sobre isso? Não. Já parou para pensar a opinião de Deus a respeito de se Jesus estivesse no seu lugar? Será que ele agiria assim do jeito que você está agindo? Então isso é fundamental, gente, fundamental para a nossa vida. O segundo texto que eu quero deixar, 1 João 2, 28. 1 de João 2, 28, só virar a página aí. E é interessante, né, porque João é o discípulo do amor. Todos nós conhecemos aí a forma amorosa como João trata seus discípulos. Você vai ver aí o começo do versículo, ele chama de filhinhos. Mas João não foi sempre assim não, viu, gente? Ele é conhecido como Boanerges, filho do trovão. Ele, Tiago, uma vez eles chegaram em Samaria para preparar a pousada para Jesus, os caras falaram, não queremos Jesus aqui, coisíssima nenhuma. Eles chegaram para Jesus e o seguinte, quer que a gente ore para descer fogo do céu e queimar essa porcaria dessa cidade toda? Jesus falou, calma, gente, calma, não é assim desse jeito. Mas a proximidade com Jesus, a caminhada com Jesus, foi transformando João. Isso que é lindo, gente. Isso que é lindo. Quando a gente anda com Deus, a gente melhora. Amém ou não? Depois que você conheceu Jesus, você se tornou mais misericordioso, mais compreensivo, mais paciente ou mais chato? Mais legalista, mais cri-cri? Porque eu conheço gente que depois que veio para a igreja piorou. Cara, eu conheço um monte. A família não aguenta mais, as pessoas, a convivência a pessoa ficou insuportável. Não vale a pena. Andar com Deus melhora a gente. Foi o que aconteceu com João e deve acontecer comigo e com você.